Você está assistindo Planeta Economia com Reinaldo Cafeu. Câmbio Bauru faz parte do nosso planeta. Residencial Espaço Verde Comendador faz parte do nosso planeta. Olá, estamos aqui com a entrevista dessa semana e com muita alegria que eu recebo nada mais, nada menos do que Osíris Silva. Osíris Silva, que é engenheiro aeronáutico, ele foi ministro da infraestrutura, também ministro da comunicação, mas o reconhecimento, sem dúvida alguma, vem por ser um dos fundadores e o idealizador da Embraer, somente a Embraer. Doutor Osíris, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É uma alegria e uma honra tê-lo aqui no Planeta Economia. Não, em sendo em Bauru também, a honra também é minha. Muito obrigado. No caso, nós estamos falando de Bauru, que é do estado de São Paulo, e o Osíris é bauruense também, né? E recebeu na semana passada uma justa homenagem. Eu sou vice-presidente da Associação Comercial e também já homenageamos o Dr. Osíris Silva, né, como personalidade do ano, e foi muita alegria. Queria que falasse um pouquinho desse embrião, do início, como é que surgiu a questão da Embraer. Eu sei que o senhor já contou essa história muitas vezes, mas é importante o nosso internauta entender um pouquinho como é que nasceu essa história da Embraer. Tem uma série de variáveis que eu posso colocar aí, ou melhor, como aconteceu no passado, uma série de constantes, né? Mas começou aqui em Bauru, na realidade, né? Porque eu tinha um professor de química que falava muito de Santos Dumont. Todas as vezes que eu tinha uma chance, por uma razão qualquer, falar de Santos Dumont, ele fazia uma pequena preleção antes da aula. E eu frequentava o Aeroclube de Bauru. E começou a surgir na minha cabeça um contraste com o qual eu não me conformava, né? Todos os aviões do Aeroclube eram americanos. E o professor falava tanto de Santos Dumont. E nós estávamos há mais ou menos 40 anos do voo do Santos Dumont, e eu perguntei para o professor por que nós não fabricamos avião. Eu creio que aí que foi realmente o ponto de partida. Eu tenho que confessar em público, né, que a resposta do professor não foi satisfatória. Imagino. E aí eu saí dessa conversa com ele, uma conversa rápida, com muitas ideias na cabeça. Evidentemente, com 14 anos de idade, eu não podia projetar minha vida no futuro, dizer que eu iria fabricar avião. Mas, sem dúvida nenhuma, eu saí com uma vontade enorme de trabalhar numa fábrica de aviões, que, aliás, com as comunicações que existiam na época, que eram muito mais precárias que as de hoje, eu não podia prever nada, né? Eu tive uma sorte enorme, né? Aliás, nós tivemos uma sorte. O presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, aqui, o Américo Marinho Lutz, ele investiu bastante no Aeroclube. E ele fez esse investimento e tinha revistas estrangeiras, eu li essas revistas todas, via que o mundo estava fabricando um bocado de avião. E foi aí que comecei a pensar em ser engenheiro aeronáutico. Foi nessa época que ele contratou, ou trouxe, não sei se foi bem da Alemanha, um fugitivo da Guerra Mundial. Nós estamos mais ou menos em 1945, que a guerra tinha acabado, o Hendrik Kurt, que no Aeroclube prestava muita atenção na molecada, e eu era um dos moleques lá. E ele mostrava para nós as extraordinárias e interessantes soluções técnicas colocadas no avião. E aquilo começou a me entusiasmar, e eu perguntei a ele, mas quem é que faz isso, né? Talvez tenha sido um dos primeiros garotos que foram ao Aeroclube que não ficou simplesmente vidrado em pilotar o avião. Começou a pensar, bom, esse é um negócio que tem que ser fabricado, né? Senão nós não temos o que pilotar. O que estava por trás, né? Antes de chegar aqui, né? Exatamente. E foi aí, nesse momento, que eu decidi ser engenheiro aeronáutico. Acabei descobrindo, não sei como, mas descobri que não havia escola de engenharia aeronáutica no Brasil. E foi aí que, com a criação do tiro de guerra, nós tínhamos o tiro de guerra 82 em Bauru, na avenida principal, que na época era a Avenida Rodrigues Alves. E um dia o comandante
do tiro de guerra, o nome dele era Antônio Sobreira, né, era um sargento. Ele falou, bom, se você quer se lidar com o avião, por que não entra na FAB? E foi aí que eu entrei na FAB. E muito curioso que ideias de criar o ITA já estavam em gestação no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? E eu tinha alguns oficiais da aeronáutica dizendo que o Brasil só vai fabricar avião se antes fabricar engenheiros e técnicos. E foi aí que a FAB, estimulada por essa ideia, criou o ITA, e eu, como oficial da aeronáutica, tive o direito de pedir uma bolsa de estudos no ITA. E tinha uma lei que regulava o assunto e dizia simplesmente que eu tinha que passar no concurso. E aí foi um tal de estudar para poder passar num concurso. Eu acabei passando no concurso em 1958, 1962, realmente aí com a formação de piloto, de engenheiro aeronáutico, sendo já piloto da FAB, eu associei duas coisas que foram essenciais para a Embraer, né? E foi aí que eu comecei a estudar muito a história da construção aeronáutica no Brasil depois de Santos Dumont. 1907, 10, 20, 30 e assim por diante. Nós estávamos há 60 anos do primeiro voo do avião por Santos Dumont. E o Brasil não tinha expressão na área aeronáutica. E foi aí que nós conseguimos reunir um time de Silva, Silveira, Oliveira, sem vocação nenhuma para fabricar avião, mas éramos engenheiros do ITA e começamos a imaginar que nós só poderíamos fabricar um avião de êxito se fizéssemos um avião diferente daquele que os grandes fabricantes mundiais estavam empenhados. E tivemos uma outra sorte, porque foi no momento da invenção do motor a jato. Quando o motor a jato foi inventado, os aviões a jato são muito mais velozes, portanto não pousam em pistas curtas, e as cidades que tinham transporte aéreo deixaram de ter. E bateu na minha mão uma estatística americana que foi impressionante, né? 2.400 cidades nos Estados Unidos deixaram de ter transporte aéreo por causa do advento do jato. E foi aí que, no nosso grupinho ali de 5 ou 6 engenheiros, saiu a ideia, puxa, se nós imaginarmos um avião que possa cobrir essa falta criada por esses grandes fabricantes mundiais que estão fabricando jatos. Sobraram oportunidades. E foi aí nesse momento que todo mundo começou a dar risada da ideia, porque aqui no Brasil é engraçado, as pessoas falam, quem é que está fazendo igual? Nós dizemos, ninguém. Aí o pessoal diz, como é que você sabe que vai dar certo, né? Mas o fato é que nós queríamos escapar da concorrência mundial, porque investir no Brasil, do ponto de vista econômico, você sabe bastante bem, é muito mais difícil do que investir nos países de sucesso no mundo. Aliás, é uma falta muito grande que nós temos do ponto de vista econômico. E foi aí então que nós falamos, bom, se nós nos livrarmos da concorrência, e de fato foi o que aconteceu, aí falamos, temos que demonstrar a tese. E nós estávamos no centro de pesquisas da Força Aérea, lá em São José dos Campos, ao lado do ITA, né? Nós éramos formados pelo ITA, estávamos trabalhando na pesquisa no centro ao lado. E era o local certo, né? E aí conseguimos o apoio de alguns oficiais generais da FAB que começaram a nos ajudar, conseguimos motor, conseguimos um trem de pouso, coisa dessa natureza, e começamos a fazer um protótipo. E olha, sinceramente, viu, em São José dos Campos foi um real espanto quando souberam que o nosso avião tinha decolado, né? Teve sucesso. Mas o espanto foi muito maior quando o avião pousou, né? Porque eles disseram, aqueles malucos lá fizeram um avião que decola e pousa. E aí, com esse avião, nós começamos a fazer demonstrações no Brasil, que aquilo que nós tínhamos na cabeça tinha uma certa viabilidade. A Força Aérea Brasileira, que controlava a aviação civil, viu nisso também uma possibilidade de melhorar a integração nacional, ter aeroportos em pequenas cidades que o jato não podia chegar, utilizando uma rede que, na época, nós tínhamos 2.500 aeroportos, e não tinha mais do que umas 40 ou 50 aeroportos utilizados pelo tráfego aéreo.
E foi aí que a FAB criou um estímulo para as companhias e nós acabamos tendo quase o triplo disso em cidades atendidas pelo transporte aéreo. Agora, Osíris, olhando a história da aviação, nós tínhamos uma presença estatal muito importante, né? Nós lembramos aqui VASP, tivemos o charme da Panam, né, que era carro-chefe do ponto de vista de linhas de viabilidade. A ruptura com esse modelo foi no governo militar ou isso demorou um período? O que aconteceu que essas grandes companhias do passado acabaram não sobrevivendo nesse mercado? Bem, na realidade, isso que eu falei sobre a Força Aérea, que nós conseguimos ajuda, tinha oficiais da Força Aérea que nos apoiavam, mas tinha os que não apoiavam, que não concordavam. E realmente vamos dizer, o transporte aéreo no Brasil, de um modo geral, tem sido mais ou menos uma ilha cercada de governo. Só que naquela época do governo militar nós tínhamos concentração da autoridade, portanto era muito mais fácil se encaminhar qualquer coisa. Hoje nós temos 5 entidades comandando o transporte aéreo no Brasil, o que faz uma diluição de decisão extraordinariamente grande. Mas naquela época havia uma certa determinação. E nós tivemos novamente uma sorte bastante grande. Teve um ministro Márcio de Souza Melo. O ministro disse uma frase que nós grudamos nessa frase dele. Ele disse: o mundo está voando e vai voar muito mais. Nós temos que equipar o Brasil para participar desse processo. Quer dizer, foi uma colocação de um visionário, né? E aí foi na esteira disso que nós começamos a trabalhar. E foi aí então que surgiu a ideia de nós fazermos a Embraer uma empresa internacional, baseada em algumas coisas que até aqui no Brasil de hoje são difíceis. Entender a importância da marca, importância da propriedade intelectual, importância de que nós dominássemos a tecnologia fundamental do produto que nós fabricávamos. E foi aí então que nós demos um pulo que até foi muito rejeitado no Congresso Nacional. Na época nós tínhamos que responder ao Congresso porque começamos a Embraer como uma empresa estatal, e foi justamente fazer as pessoas acreditarem que nós pudéssemos ter sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos. E nós começamos com os Estados Unidos. Começamos com o estado da Flórida, lá em Fort Lauderdale, e hoje a nossa maior organização de distribuição de aviões brasileiros é a partir de Fort Lauderdale, mas sem dúvida nenhuma foi justamente esse dimensionamento internacional que deu o sucesso à Embraer, porque o mercado brasileiro, tão regulado do jeito que ele é, não só na aviação, de um modo geral, tem a regulamentação em excesso em todas as áreas, mas sem dúvida nenhuma, quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós conseguimos certificação dos nossos aviões, saltamos para a Europa. Na Europa tivemos pessoas do parlamento britânico que nos ajudaram muito. Teve um comandante da Força Aérea da RAF, era o Lord Montenegro, Lord Montenegro, e ele realmente nos apoiou bastante. Nós tivemos uma certificação lá, daí nós saltamos para o Extremo Oriente. Tivemos muito sucesso na Austrália, nas ilhas Fiji, ali na Malásia, Japão. E quando nós acordamos mesmo, demos uma olhada, falamos: puxa, nós temos aviões voando em 30, 40, 50 países do mundo. Portanto, um caso de sucesso, foi, sem dúvida alguma. Mas respeito à marca, nós fomos com a propriedade intelectual, aviões nossos, porque aqui no Brasil, em geral, as pessoas preferem fabricar qualquer coisa sob licença para gozar do valor da marca externa. Mas acontece que aí, nesse caso, nós sabemos sempre, né? O licenciador nunca deixa o licenciado concorrer contra ele. Agora, usando um pouquinho da sua experiência de tempo de vida e também o tempo que ficou no Ministério da Infraestrutura, é muito comum a gente relembrar a frase de Roberto Campos dizendo que o Brasil experimenta sempre o voo da galinha, né? Então é uma frase emblemática
Para quem não entende muito disso, galinha não voa. Então, no caso da economia brasileira, quando ela imagina que vai crescer, alguém chega e fala: olha, está faltando infraestrutura, não vai ter energia para tudo isso, né? Como é que o senhor vê essa questão no Brasil? Porque nós estamos discutindo nesse momento a reforma da Previdência, a questão da sustentação do crescimento de longo prazo, mas sempre vem essa dúvida. Tudo bem que hoje nós operamos com um nível de produção atrasada aí de 5 anos por conta da recessão, mas eu fico sempre naquela pergunta: e no momento que esse país voltar efetivamente a crescer 3, 4, 5%, não teremos esses gargalos? E no caso do transporte aéreo não vai ter, além desse gargalo, a questão envolvendo de um limitador para esse crescimento? Não, eu creio que não, mas depende muito do governo, né? Porque nós somos uma sociedade absolutamente regulada, né? A palavra democracia no Brasil é uma palavra distante, realmente. Hoje, se é uma democracia ao contrário, porque a democracia diz, na democracia, que o povo deve dizer ao governo o que pode fazer. E na democracia real, nós temos aqui no Brasil, temos o oposto. Quer dizer, o governo que diz para nós o que nós temos que fazer através de uma legislação complexa, sofisticada, entidade de tudo quanto é tipo, numa espécie de controle que o governo queira fazer da sociedade. E eu sempre insisto que inovação é irmã fraterna da liberdade. Ninguém inova sem liberdade. E isso realmente dificulta bastante o país. Mas na conjuntura que nós estamos vivendo agora, eu estou vendo o presidente Temer concordando em ser o boi de piranha. Ele está lançando certas mudanças que são necessárias. Talvez não vá conseguir tudo que seja necessário para limpar nossa economia e lubrificá-la para entrar na competição internacional, ele não consiga. Mas o que ele conseguiu até agora vai ter significado muito positivo no futuro. Agora, de uma maneira ou de outra, eu vejo 2018 com uma esperança muito grande pela mudança que pode ocorrer na eleição. Nós vemos o eleitor brasileiro cansado de ver tudo o que está acontecendo no Brasil até agora, e é provável que ele comece a dar o valor do voto. E vocês que estão na mídia, eu gostaria de que dessem um ênfase a isso, mostrar que o voto tem significado e não pode continuar essas práticas que nós conhecemos de vender o voto a R$10 ou coisa dessa natureza, né? Quer dizer, infelizmente a gente ainda observa no país, né? Sim, mas a gente dá o sentido também da liberdade das pessoas, liberdade de fazer o que lhe aprouver e não simplesmente aquilo que for aprovado pela repartição pública mais perto. Se nós olharmos a eleição que o senhor acaba de citar, é possível uma projeção de candidatos populistas com reformistas? Será que pode existir essas duas alas? E se isso acontecer, dependendo de quem está à frente, pode de alguma maneira influenciar no humor do mercado, como a gente coloca? Bom, depende muito do posicionamento dos candidatos. Por exemplo, você falou em populismo, né? Bom, o populismo, nós temos que entender que o populismo tem custo e também que tem que perguntar quem paga, na verdade. Agora, se nós deixarmos vigorar a condição competitiva e candidatos que possam ser líderes, que a gente possa acreditar que seja líder, não porque eu vou votar no Joãozinho porque ele é simpático. Não é por simpatia. Nós temos que ver uma folha corrida dos candidatos e ver quais são realmente eficientes e capazes de liderar equipes. Agora, o Brasil tem um problema muito complicado, né? Eu recebi um prêmio na Suécia e no término da entrega do prêmio houve um banquete e eu sentei na frente de 3 membros da comissão que decide prêmio Nobel. E durante o almoço, ali na conversa muito frouxa no almoço, eu perguntei a eles por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A Argentina tem, o Chile, Venezuela, Colômbia, Peru, todos. Os Estados Unidos tem 330 prêmios Nobel, coisa dessa natureza, e perguntei para eles. Sabe qual a resposta? Foi um soco na testa.
Ele falou: vocês brasileiros são destruidores de heróis. Quer dizer, nota... Olha a visão que tem, né, da nossa... Aí eu comecei a olhar, não é que esse sujeito está dizendo uma verdade que eu não tinha notado, porque a posição do brasileiro, quando vê outro brasileiro, vê um sucesso, ele imediatamente começa a derrubar o sujeito, não é isso? É isso não. Parece que o sucesso incomoda, né? Parece, mas olha, o sucesso é tão gostoso, a pessoa ter sucesso é tão bom. Eu costumo dizer, às vezes, nas minhas palestras, que tem pessoas que não gostam das pessoas bem-sucedidas. Aí falam, esse robô ou é maravilhoso, quer dizer, não pode ser bem-sucedido. Exatamente. É bem nessa linha, né? Está bem nessa linha. Quer dizer, isso, vamos dizer, a sociedade se comporta assim, mas através de liderança nós vemos que as coisas mudaram. Se nós olharmos a história da Coreia do Sul, um país que é metade da área do estado de São Paulo, tem uma fração da nossa população, está fazendo um estrago mundial e enriqueceu terrivelmente, né? Eles eram muito mais pobres que nós em 1970, hoje estão com uma renda per capita mais ou menos homogeneizada, o triplo da nossa. Quer dizer, porque eles tiveram um líder que determinou: a Coreia só vai progredir se investir bastante em educação, porque quem faz a riqueza é o povo. Sim. E o povo tem que ser educado. E eles se aplicaram muitos recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos valiosos no processo de educação. Se nós olharmos a China em 1980, por exemplo, era um dos países, continentes esquecidos. Mas apareceu um sujeito lá chamado Deng Xiaoping, um verdadeiro líder, e não líder simplesmente, ele era quase um carrasco, vamos dizer, mas sem dúvida nenhuma ele deu um impulso para a China, e dizendo que a China ia dominar o mundo. E olha, nós estamos... Está aí, né? Tá aí. A curva de ultrapassar os Estados Unidos já está projetada, né? O jornal Financial Times de Londres publicou uma manchete sobre a China recentemente, diz: China, maior revolução educacional do mundo moderno. Quer dizer, ele botou o dedo na ferida. Nós aqui hoje, 70% da nossa população é de analfabetos ou semi-alfabetizados. Confundimos qualidade de ensino com tempo de permanência na escola e não temos encaminhamento aí, né? Se nós pudermos conversar aqui razoavelmente em segredo, eu diria o seguinte: olha, o papel do MEC, Ministério da Educação, durante esses anos todos tem sido um fracasso. É porque os resultados... Isso é em segredo. Em segredo, ninguém vai saber, ninguém vai saber. Mas eles falou durante vários momentos da questão da inovação. E a gente observa hoje nesse mundo da internet, nós estamos nesse ambiente da internet, a chamada startups, né? Então, jovens ou não, talentosos, criativos que estão empreendendo. Com a sua experiência de ter sido, inclusive, vanguarda nisso lá atrás, né? Porque foi um pioneiro até em pensar em tecnologia, daria para dar algum conselho, algum encaminhamento para essas pessoas que buscam o sucesso aí com empresas inovadoras? Bom, eu longe de querer ser professor de Deus, né? Eu não tenho todas as respostas, mas eu diria: tem que ter persistência, a competência necessária, saber o caminho para chegar ao objetivo que precisa. E não ceder a qualquer falha ou qualquer não que encontre. Porque muita gente fala: não, mas investir nos Estados Unidos é uma sopa, como se tivesse dinheiro jogado na rua. Não é. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, na criação de um filme. Eu fiz um curso na Califórnia, numa certa época, e vi como o pessoal luta para conseguir um script e um espaço em Hollywood. E eles estão dominando o mercado mundial de filmes, não é mesmo? Isso. Quer dizer, vi a luta desse pessoal. O pessoal tem que lutar. Ninguém recebe prato feito. E esse prato feito só pode ser feito realmente se houver persistência, uma tenacidade grande, uma firmeza de produtos, criar linhas de argumentação, pensar como criar uma marca, que a marca seja atrativa. Ninguém pensa, por exemplo, que um Google
saia do nada assim, de uma noite para outra. É uma escada, às vezes, muito íngreme, com degraus enormemente grandes, os degraus que o sujeito tem que subir. Quando se fala o Steve Jobs em criando a Apple não nasceu do dia para a noite. O Steve Jobs passou até fome para poder atingir o objetivo dele. Um sujeito absolutamente inteligente, tudo isso hoje, uma personalidade mundial admirada, mas ele subiu essa escada. Quer dizer, então não pensar, por exemplo, que o governo vai se dar dinheiro a qualquer custo para essas pessoas, que o governo é hostil, que o país é hostil. Não, isso existe em todo o mundo. Agora, é necessário ter perspicácia de ir apertando os botõezinhos, e a pessoa que desejar crescer, desejar empreender, tem que encontrar os buraquinhos e transformar esses buraquinhos em grandes buracos, ou talvez numa grande pirâmide, coisa desse tipo. E quem imagina que o doutor Osíris Silva, né, nos longos dos seus 60 anos agora, né, Osíris? Mal contados. Mal contados, né? O Osíris, que já tem toda essa trajetória, que está aí de pijama em casa, não, ele tem uma atividade na Ânima Educação. Fala um pouquinho, o senhor é reitor de uma das unidades, é isso? A Ânima é um exemplo, né? Ela começou com 4 jovens, eles vinham de famílias de educadores e decidiram começar com uma universidade em Minas Gerais em 2003. E foram trabalhando duro, muito duro, endividados, com dificuldade, enfrentando aliás, eles cresceram num período em que o mundo viveu e floresceu muito, né? 2003, 2004, até 2008, né? O mundo teve um desenvolvimento extraordinário, né? Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. E aí eles avançaram, né? Quando chegou em 2005, eles me chamaram e perguntaram se eu queria ajudá-los. Eu falei, claro, porque eu falei, vamos mudar a nossa empresa e fazer a nossa empresa como transformadores do Brasil pela educação. Quer dizer, meio presunçoso, mas colocar uma meta muito pesada em cima de nós. E foi aí que nós começamos a crescer para valer, mesmo acreditando que nós podíamos transformar brasileiros em vencedores através da educação. Hoje nós temos quase 100 mil alunos, 5 universidades, eu sou reitor de uma delas, e nós trabalhamos bastante mesmo, mas bastante. E, sobretudo, trabalhando na cabeça das pessoas, mostrando que o brasileiro é capaz, não vou dizer que seja superior ou inferior a quem quer que seja, mas que ele é tão capaz como um coreano, como um chinês, ou como um francês, um americano, coisa dessa natureza. Agora, não vai receber nada de presente, não tem nenhuma fada madrinha que vai dar as condições necessárias para crescer. Tem que lutar. Como nós lutamos para a criação da Embraer. Nós éramos aquele time pequeno, inclusive com nomes nada favoráveis, não tínhamos o nome de John Smith, nada disso. Resolvemos fabricar avião e hoje nós estamos colocando a Embraer, gerando 20 mil empregos, faturou 16 bilhões de reais no ano passado. É uma companhia que está no mundo inteiro. Nós temos uma rede de vendas de nossos aviões que é comandada pela própria Embraer aqui do Brasil. Quer dizer, coisa que, se nós olhássemos isso, se eu contasse essa história na época que eu estava aqui no ginásio do Estado hoje, colégio, o nome do prefeito da época, Ernesto Monte. Ernesto Monte, né? De Bauru. Que nós, se contasse isso naquela época, todo mundo dizia, esse sujeito é doido. E chegou no que está. Osíris, para a gente encerrar, podemos dizer que a tua posição é de esperançoso com relação ao Brasil? Nós podemos confiar, temos aí que ajustar algumas coisas, mas há uma confiança. Bom, eu teria confiança se o povo brasileiro mudasse a ideia de que não existe
como diz, acho que o brasileiro entende um pouquinho de inglês, né? Free lunch, quer dizer, almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, né? Que realmente não há substituto para o trabalho inteligente, para o esforço, para suar a camisa, coisa dessa natureza. Infelizmente não é uma grande proporção dos brasileiros, porque realmente nós falhamos do ponto de vista governamental, nós falhamos em aumentar o nível cultural do povo brasileiro. Mas eu digo, nunca é tarde. O caso da Ânima, por exemplo, que é uma instituição privada, mas de uma rede de universidades, estamos nos lançando em pesquisas, vencendo para frente. Trabalhamos um bocado, quer dizer, não paramos nunca, quer dizer, vamos em frente o tempo inteiro, buscando objetivos estratégicos cada vez os melhores. Pegando o exemplo de uma Nova Zelândia, de uma Finlândia, um exemplo do próprio Japão, da Coreia do Sul. Temos convênios com esses países todos para troca de professores, troca de alunos, para que eles possam ver que as coisas podem ser modificadas por ações humanas, né? Nós não estamos pedindo nem uma ajuda de qualquer santo, não. É pedindo, isso simplesmente é uma reação positiva da sociedade. Para responder essa sua pergunta, que é muito objetiva, né? Eu diria que eu tenho esperança. Eu tenho esperança, e acho que é o ano de 2018, mas nós precisamos trabalhar, como sempre, né? Quer dizer, nada vai acontecer com o presente do céu. Como sempre foi, na verdade. Como sempre foi e será, né? E será sempre. Osíris, permita-me chamar de Osíris, eu agradeço a tua presença no nosso canal Planeta Economia e suas considerações finais aí para o nosso público que está assistindo. O seu programa, por exemplo, nós podemos dizer, é um programa de um empreendedor, não é isso? E você está usando uma ferramenta externa, que é o YouTube, né? Sim. Quer dizer, então a gente vê o que significa isso. Significa liberdade de falar com o mundo, de que o mundo fale conosco. Quer dizer, mostrando que educação, produtos, valores, missão, não tem pátria. Isso pode ser trocado de uma direção a outra. Você está pegando um negócio do YouTube, uma produção americana, uma base americana, falando português com gente que está falando português que os americanos não entendem, e eles não interferem. Isso é muito importante. Eles não interferem, isso é absolutamente livre, dando aquela condição que eu falei, liberdade ao lado da inovação. Porque aqui no Brasil, por exemplo, se quer fazer uma inovação, tem que ter uma aprovação de uma agência governamental. Está errado. É muita regulação. É muita regulação. De modo que tudo isso, se a gente começar a vencer pouco a pouco todas essas dificuldades, nós vemos o próprio presidente Temer tem algumas ideias dessa natureza, o prestígio dele está lá embaixo, mas eu tenho a impressão que o futuro vai fazer justiça a ele, que ele está fazendo um trabalho realmente de estadista. Arrumando a casa. Este é o Mundo Econômico, Planeta Economia. Quero agradecer o Osíris Silva, fundador da Embraer. Já como bauruense, eu também, a gente tem uma convivência aqui e vem brindar todos nós com a sua experiência, com as suas falas e deixando aí para você que está nos ouvindo e vendo o importante, né, no encaminhamento das nossas questões, o foco, o empreendedor e principalmente a liberdade de criação. Nós precisamos investir nesse país efetivamente em inovação. Obrigado por fazer parte do nosso mundo. Na verdade, venha fazer parte do nosso planeta. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br